Gravando. Então, hoje, dia 13 de março de 2021, estamos iniciando a entrevista com a equipe do Teatro Improvise, coordenado pela Rosane Rodrigues, que dirigiu hoje o Psicodrama Público Online em São Paulo, que é o novo nome que a gente está dando ao Psicodrama Público quando a gente se desligou do Centro Cultural São Paulo, faz já mais de um ano já que a gente se desligou deles. Eles desligaram a gente de lá e a gente se desligou deles também. Hoje, só para dar uma caracterizada do trabalho, foi pelo método do psicodrama do Grupo Improvise. Iniciamos com 1 minuto de enforcamento. 1 minuto de enforcamento, de como cada um está se sentindo enforcado nesse momento, né? Depois passamos por uma etapa de esculturas fluídas, onde apareceram sensações de medo, tristeza, raiva. Vocês podem me ajudando aí a completar o que apareceu lá. Desespero. Desespero. Né? E depois passamos por duas imagens, duas cenas. Né? Uma primeira cena, que era alguém que estava precisando se encontrar com um grupo. Né? Como poderia mais desenhar essa imagem? Alguém pode me ajudar? Buscando também. Potência, né? Eu anotei aqui que ele falou. Buscando potência. Né? E uma das imagens foi um cabo de guerra sem ficar lutando contra o outro. Um cabo de guerra para se sentir junto. E há uma segunda imagem, onde uma pessoa está num banheiro e, de repente, será que eu peguei? Será que eu peguei? Olha, eu peguei. Puxa, o que é isso que está aqui no meu corpo? Isso. O que foi que eu peguei? Um desespero de que talvez tenha pego uma doença. E depois um estar junto com as pessoas e um compartilhar de que, puxa, eu sinto isso também que nem você sentiu, com alguma coisa que me sinto alterado o meu estado de saúde, eu já fico desesperado dessa maneira. Então, foi mais ou menos a síntese do trabalho. Quer dizer, acho que tinha uma coisa de uma inspiração num como será o amanhã, né? Como será o amanhã? Isto, que é o título do trabalho de hoje. Né? Foi bem lembrado que a Rosane colocar o título do trabalho foi escolhido pelo grupo Improvise esse. Muito bem, então vou deixar livre, cada um possa falar suas impressões, questões, inquietações, sensações. Vamos lá. Bom, sempre sou a primeira a falar, mas se alguém quiser, pode. Como é que você falou de mim hoje de manhã, Patrícia? Aqui. Porque eu estava angustiada ontem com esse trabalho. Como que faz reprise, teatro de reprise, se nós vamos falar do amanhã? Né? Então, eu mesma me angustiei com como é que você reprisa cenas de uma coisa que está para acontecer, né? Então, eu amolei o grupo por uns 2, 3 dias, deixei o grupo louco, né? Mandaram eu ler filosofia, até que eu consegui resolver na minha cabeça que teria esta cena onde a gente está, que é um passado recente, né? Para onde a gente deriva, né? O reprise dessa cena presente e passada há pouco e para onde a gente está indo, né? Então, eu acho que, como eu como diretora, já questionei uma série de coisas, eu também acabei fazendo um trabalho um pouco diferente em algumas coisas do que eu costumo fazer, né? Então, não apresentei o grupo, eu apresentei o grupo Improvise, que às vezes eu esqueço de apresentar, e não apresentei o público, né?
que eu costumo perguntar, quem está vindo primeira vez, como é que é e tal. Não fiz nada disso, não sei responder ainda por quê, mas eu sentia uma necessidade de aproveitamento do tempo muito grande. E a outra coisa que eu também não fiz, tenho mais de uma coisa, daqui a pouco eu lembro. Uma que eu também... Ouvir todas as cenas. Ouvir todas as cenas, isso. Ouvir todas as cenas para poder escolher. Eu ia até ver se a Jana ou você usavam aquela enquete do Zoom para a gente escolher mais rápido, mas esta eu não sei mesmo explicar. Eu fui indo, acho que inspirada na multiplicação dramática do Pedro na semana passada, eu fui desdobrando, né? Que assim, aquele primeiro que falou já tinha a ver e eu me esqueci, não sei, esqueci entre aspas, né? E fui embora com a cena. Então, mas eu achei que fez sentido para mim. Aí eu pergunto para vocês que estranham quando eu faço alguma mudança, né? O grupo, na minha opinião, estava muito bem. Eu sei que vocês vão me perguntar, como vocês sempre perguntam, como é que estava, né? Acho que as esculturas fluidas teve uma atrapalhação por conta da coisa da deficiência visual, que a gente tinha que explicar, né? Fazer autodescrição, mas a gente se saiu bem, Marco Túlio muito pontual, né? Não era nem para você vir hoje, Marco, e você veio e fez um papel super importante, né? Agradeço na autodescrição lá para a pessoa que estava com deficiência, enfim. E então gostei muito do trabalho e no fim assim explodiu, né? Para mim, incrível, como que nós terminamos dançando, eu nunca podia imaginar que ia terminar desse jeito. Eu estou achando, assim, no todo foi um bom trabalho, tem os seus defeitos, né? Mas aí quero ouvir vocês, né? E o Pedro também. Eu falo no final, deixa vocês falarem. Eu achei que a história da escolha do... A Jane e o Tom não estão aqui porque não podem, tá? Hoje, mas estavam com a gente no trabalho. Fala, Du. Eu achei que a pessoa estava hiperaquecida. Ela tinha entrado várias vezes. Ela quem? A pessoa que a pessoa que contou a história. Ela entrou na escultura fluida, ela entrou... quem tem coisa, ela entrou, ela sempre estava ali, aí alguém falava uma coisa, a pessoa desligava. Então, me deu um pouco a sensação, eu resolvi este problema para mim, sem nenhum, só para tirar este assunto, achando que assim, a pessoa estava hiperaquecida, precisava ter vazão. Como já aconteceu em outras apresentações, que depois você... A pessoa que você está se referindo é uma pessoa que foi narradora? A primeira. A primeira pessoa, tá. Na primeira pessoa que você não escolheu. E aí você manteve na segunda pessoa, mas a primeira pessoa. Então, para mim, foi isso. Já estava protagonizando. Né? Isso. E quanto à apresentação em si, tem um lado que, para mim, é divertido quando a Rosane fica nesse lugar de não sei exatamente, porque aí ela entra também num lugar de inventar, de não sei o quê, e a gente tem que estar atento e correr atrás. Como a gente faz isso há muitos anos, tem uma diversão quando a gente entra nesse lugar também, da gente ter que, de fato, estar ali atento, porque a combinação, porque a gente fez ensaio, teve combinação, mas não se completou. Então, eu gosto. E me senti muito representado. Acho que essa questão do
do futuro ali, assim... Estava falando de todos nós, né? Estava falando de Sim. todos nós, então enfim, de alguma forma, era só me pôr ali no jogo e me inspirei na Patrícia para fazer uma das esculturas fluidas batendo na minha cara, porque ela que adora fazer essas coisas. Não é? Ô, Edu, explica direito. Eu adoro bater na sua cara. Que história é essa? Ela que adora essas cenas que as pessoas ficam aflitas e que ela está fazendo de verdade, tanto que ela jogou água de fato nela, não é? Esse foi de verdade dessa vez, ela jogou água mesmo, a louca. Isso, ela gosta outra vez ela também. E claro que eu usei técnica, né? Não ficou vermelho, nada, não teve nenhum problema, mas faz um barulhão, né? E aí dá esse estranhamento. Mas quando eu pensei na ideia, eu pensei em você, Patrícia. Essa cena real. O som de você batendo assim era forte, o som ficou forte, né? E você está falando que teve que improvisar, né? Não, o improviso faz parte do jogo, mas assim, muitas vezes a estrutura a gente está mais confortável para poder improvisar na cena. Sim. Em alguns momentos, a própria estrutura está sendo não improvisada, mas a direção está descobrindo a cena, né? O encaminhamento do trabalho. Então, a gente tem que estar atento a cada passo da direção. Então, isso é legal. Sim, legal. Sem tirar o tapete debaixo do que vocês estão fazendo, né? Espero que não... Isso não, né? Eu ia falar disso agora, Rô. Eu ia falar que assim, eu estava tão aqui sentadinha, concentrada, queria ouvir as outras cenas, de repente você falou assim, vamos lá, grupo, fez um... Vamos lá. Mas foi bom, porque deixou potente esse susto, fez a cabeça pensar. Porque quando a gente já sabe que a pessoa vai narrar a cena dela e que é esta cena que a gente vai... pôr em prática, você já vai construindo junto, né, dentro do meu universo imaginário, como fazer isso teatralmente. Mas quando você não imagina, você ainda acha que tem as outras, né, fica mais solto. Mas ele deu de presente para a gente, Camões, e a Máquina do Mundo ele deu para a gente, né, que é exatamente o que está acontecendo agora. Então, foi muito bom. Para mim, que estava na música, também funciona assim. A gente vai, as pessoas vão contando... Quando a pessoa está contando, a cena já é a escolhida, né? A gente acelera um pouco internamente, dá mais adrenalina para a gente escolher as músicas, né? E a gente não estava nesse pique ainda. Então, a outra surpreendida, né? Atropelei todo mundo. Né? O Tom, que era a vez dele, digamos, né? A gente... Na nossa combinação, ele faria a primeira música da primeira cena, mas ele não está aqui para dar o depoimento dele, como é que ele ficou, né? Mas dá uma surpresa de qualquer jeito, porque assim, eu fico, né, imaginando o tempo todo, né, e tal, que música que vem e tal, tento ficar ligado, né? Fora que o narrador pediu a música, né? O narrador pediu a música, junto com a cena, ele pediu a música. Que eu não conheço, né? Então, lá aquela atenção, o que eu posso colocar no lugar? Né? O que eu colocaria no lugar, né? Que pudesse ser uma coisa, né? do mesmo pique, né? Digamos, né? Mas dá essa... Isso faz parte, é o que eu falo, faz parte, né? Do improviso, essa coisa de você ir achando. E essa coisa, Ale, de que alguém falou, alguns participantes falou de você voltar à sua juventude, voltar às suas potências, voltar. Sim. Esse texto do Lusíadas, eu não sei como ele voltou para minha cabeça, porque quando eu fiz o Lusíadas, eu tinha acho que 25 anos. Quer dizer, foi o ano passado, gente. Faz 20 anos. E, de repente, o texto voltou assim como, né... voltando às potências, né? Eu fiquei bem contente também. Eu acho que o que me ajudou um pouco
né, porque eu tive esse estranhamento de contar todo mundo aberto que vai contar a história, e ela está perguntando mais sobre essa história, e ela está perguntando mais sobre essa história. Só que eu acho que o fato dela ter posto esses 2, 3 dias, mas e isso, e isso, e isso, e isso, eu acho que eu já entrei no trabalho mais ligado. Então, a partir de um certo ponto, eu fui para a cena e falei, bom, se vierem outras, essa aí já está pronta, né, na minha cabeça. Já para mim foi um pouco ao contrário, Edu, porque eu já sou muito ligado, já fico meio para onde eu vou, para onde, o que eu faço, e quando eu vi aquele tanto de coisa no grupo, eu falei assim, ou eu me abstenho, porque senão eu vou ficar doido e vou cagar alguma coisa, ou né? Ou eu vou lá junto e já vou embalado e fico elétrico. Então, o que eu fiz? Eu me abstive, né? Mas, quando eu cheguei, eu já estava notando já, assim, um pouco do momento que a gente está, essa questão de confusão, que diabo que vai acontecer agora? Porque a gente não tem o controle das coisas. Então, eu senti um pouco isso nas cenas e eu senti um pouco isso no trabalho que a gente fez, que a gente teve que se virar, né? E que deu muito certo, acho que foi muito bom, só que ainda assim foi algo novo, tudo novo, meio novão, assim, tipo, a mesma coisa que a Patrícia falou, agora vamos para as cenas. Já recorda todo mundo e vamos lá. O que vai acontecer agora? Ô, Amaury, ainda tivemos um pedido de abrir a cena para o público e trocar de ego ator, né, para auxiliar, né? Foi essa chave também foi uma troca interessante, Rosane. Também, acho que é legal processar isso, né? Exato. A gente sair do papel de ego ator e entrar no papel de ego auxiliar. Porque ele fez um pedido claríssimo de que ele queria que a plateia entrasse, né? É verdade. E essa hora a gente meio que deu uma bugada e talvez a Rô, que deu uma salvada nesse momento, a gente... Pã! Aí a Rô falou, vocês estão chamando? E a gente chamando, sim! Estamos chamando! O interessante, Rô, é que acho que aí entrou no automático. No automático. Porque a ideia é de, vamos, vocês aí que estão a câmera fechada, vamos, a gente podia ter engatado ali, e um pouco era essa a ideia. Eu achei que vocês fossem fazer então, isso. Mas assim, a cena ali na combinação tiveram umas coisinhas que nos atrasaram um pouco, e eu comecei a ficar um pouco aflito, e a Patrícia falava, vamos, gente, todo mundo. Já está resolvido, vamos embora. Todo mundo está um pouco aflito. Bora. E aí... É que eu dei esse toque antes de vocês saírem. Você deu. Não, sim. Né? Mas você pontuou, inclusive, assim, mas os equatores vão pensar nisso, tal, que tararã. Foi exatamente isso que você falou. Mas foi pensado em falar, e aí, vamos. Por que você falou? Só que... Não, até parecia. Para mim, parecia que vocês estavam convidando a Patrícia, ficou um tempo lá com aquela, sei lá, aquele negócio do pescoço ali. Parecia que vocês... sabe o que eu acho? Aí vocês desmancharam. Aí eu fiquei... Não, então eu vou começar de novo. Sabe o que eu acho? Uma coisa que eu achei que hoje eu senti mais do que em outras vezes que eu participei, conforme a trupe vai ficando à vontade, né, nessa transposição do que a gente fazia no presencial para o online, né, a gente ganha segurança para experimentar coisas diferentes. Isso. Né? A gente vai, né? Então, isso é uma coisa, por exemplo, eu, como músico, quer dizer, tenho uma limitação, que é a questão da sincronicidade. Né? Sim. Sempre tem um atraso entre o que a gente fala e o que as pessoas escutam. E para a música, isso é mortal. Meio centésimo de segundo muda tudo. Né? Uhum. E aí a gente fica mais limitado. Aí tem a questão do zoom, né? Que quem faz barulho vai para cima. Isso. E aí, às vezes, atrapalha alguém que está na cena, que precisa ser visto.
Claro. Né? E aí, assim, eu vejo as coisas acontecendo, eu fico pensando, como é que eu posso, né, também começar a me soltar Ajudar, mais, né? Sim. A pessoa, inclusive, tinha pedido para ter música na hora da bagunça. Você não é Isso. possível ter música. É um delírio da pessoa achar que naquela zona de todo mundo falando, ter uma música. No presencial seria possível, mas aqui Sim. não é possível. É, Teve uma é coisa verdade. que o tem uma coisa que o narrador trouxe que foi que ele lembrou dessa música para o seu interior se acalmar, né? Aham. Então, e a questão da música para ele foi muito forte. E se a gente pegar todo o trabalho, a música permeou em todos os momentos, né? E ele trouxe frases do tipo cenas no futuro do presente, no presente do futuro do indicativo, né, nas lutas buscando potência diante das impotências, né? Eu estou lendo aqui o que eu escrevi mesmo. E aí, eu acho que essa decisão de ser a cena dele, eu acho que os atores também levaram isso para a cena quando a Patrícia vem com esse negócio no pescoço, né? Representando aí a máquina do mundo, não sei, e vem com esse texto do Camões, né? Desculpa a moto aqui, mas para mim ficou muito forte essa questão de que, assim como a cena dele foi escolhida, a Patrícia foi escolhida, não que o Eduardo e o Amaury não fizessem parte, mas a força com que esse texto na boca da Patrícia, com essa coisa girando o pescoço ali, iluminando, traz, ela traz essa vivência do que todo mundo está passando, né? É e aí verdade, eu acho que essa representatividade ela ficou espetacular, né? Apesar da dor, apesar de como será o amanhã, né? E que o grupo traz essa potência, né? Traz o tesão, traz se a gente, mesmo à distância, né? Mesmo distantes, que junto a gente vai passar, né? Essa necessidade do estar juntos para que essas potências, né? Algum outro narrador disse, a minha potência, né? Literalmente individual com a potência do outro que traz essa somatória, né? Então isso foi muito forte para mim, bem forte nessa cena. Isso marca, só finalizando, Ale, isso marca a mudança de vocês como ego-atores passando para egos auxiliares. É exatamente esse momento, só para processar aqui, para ficar registrado. Fala, Ale. Eu acho que a questão da potência me chama a atenção, uma coisa que é muito, para mim ficou muito forte hoje, né? O esforço de incluir a pessoa com deficiência. Né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa que, assim, né? No presencial, né? Já teria isso, né? E teria, né? E isso traz para a gente a necessidade de um outro papel. É um ego o quê esse? Sim. E uma certa experiência, né? É um ego o quê? Exato. Né? Que ego é esse que tem esse papel? Né? Sim. Um ego auxiliar diretamente com esse deficiente. Como é que foi por Marco? Como é que foi, Marco, de fazer esse trabalho? Está sem som, Marco. Aí. Olá, boa tarde. Então, para mim foi também... É que a gente está ouvindo fora, né? E essa questão da deficiência, quando o Marco for voltar, eu acho que não é e não deveria ser um plus. Isto é o que tem que ser feito. Deveria ser meramente direito e tem que ser. A gente precisa contar... Está mais preparado, né? Ainda, mas é isso. Fala, Marco. Então, é uma experiência também, para mim, nova, né? Porque geralmente eu fico no elenco, né? E quando a gente fica de fora, a gente observa, né? A gente, ao mesmo tempo a gente observa, mas ao mesmo tempo a gente está em outro papel. Então a gente tem também outros pensamentos, né? Outras conexões, que são novos desafios. Então, para mim também foi um desafio hoje também, tentar, ao mesmo tempo, a gente tentar se conectar, mas ao mesmo tempo ficar também como observador, tá? E também, como a Rô comentou, eu também tive
foi muito legal também essa experiência de fazer um pouco dessa descrição dos movimentos e, ao mesmo tempo, conectar os movimentos com algumas emoções dos atores, sabe? Tá tudo conectado, sabe? Então, para também poder exprimir, ao mesmo tempo, observando também, sendo um observador, mas, ao mesmo tempo, fazendo essa conexão de quem observa, de quem está lá dentro. Tá? É sutil, é diferente, porque quem está lá dentro está com outras turbulências. E aqui a gente meio que observa, conecta, e não pode se envolver tanto com sentimentos intensos. Tem que ficar também fazendo esse meio caminho. Eu achei isso bastante, desculpa, só um instantinho, eu achei isso bastante interessante. Eu nunca tinha visto no psicodrama esse tipo de trabalho. E gostei demais. No psicodrama público aqui do Centro Cultural, eu já tinha visto com cadeirante. A deficiência é com cadeirante. Agora, deficiente visual, né, eu nunca tinha visto. E provavelmente tinha uma transcrição dentro do aparelho dela daquilo que você estava escrevendo para som, né, para palavra falada. Muito interessante, eu gostei demais dessa. Eu falei, como é que vai ser isso? Fiquei curioso assim, falei, puxa, que interessante. Fala, Mauri, você ia dizer uma coisa. O que eu acho, que eu achei muito bacana, porque assim, o Marco pontuou algo muito interessante agora, que é o fato da gente estar ali a gente está tão acostumado a fazer algo e expressando, e a gente sair do expressivo e racionalizar o que a gente está fazendo, sabe? Estamos puxando. Isso é muito difícil. E, por exemplo, eu tive muita dificuldade de fazer isso porque me desaquecia. Porque eu estava querendo expressar na fala, expressar na fisionomia ali, na mão, no corpo, e aí tem que falar. Sai do É como sentido, contar, né? O fim da piada, explicar a piada. Exato, exatamente, contar piada. E aí, quando o Marco escreveu, isso me deu um alívio grande, por quê? Claro. Porque eu posso expressar do jeito que eu posso me expressar, e alguém está explicando. Só você avisar para mim, Marco, que você estava fazendo isso, porque eu continuei falando até que eu fui avisar. E isso podia ter sido feito aberto para todo mundo, você estava fazendo direto para ela, né? E aí, quando eu parei de falar, uma outra pessoa começou a fazer, eu precisei explicar. Né? Fui eu. Né? Fui eu que comecei a narrar. Fui eu. Tá bom. Quando a Rô pediu para parar. Não, mas a Gabi começou a escrever. A Gabi começou a escrever o que estava acontecendo, e aí eu avisei, o Marco já está descrevendo, né? Sim. Porque ele estava descrevendo só para ela, não estava no chat geral, né? É algo novo, muito bom isso de se pensar, né? Sempre pontuar que vai ter ter mensagens diretas ali para a pessoa com uma determinada deficiência e tal. Eu acho, Pedro, que tem e também o deficiente auditivo. Nós já pegamos uma plateia de deficientes auditivos, né? Acho que tem uma necessidade do SUS pensar nisso. Sim. Como princípio, não é? Assim, no nosso caso, ela tem vindo acho que é o terceiro ou quarto trabalho que ela participa da gente. Sim. Né? Então, a gente já sabe que daqui para frente nós teremos... Colocar alguém lá para fazer a linguagem. Né? Interessante pensar essas coisas. Nunca tinha pensado. Nunca tinha pensado. No deficiente auditivo, o problema é a música, na verdade. Mas tem também, talvez tenha recursos de transmissão online para fazer closed caption, né? Né, o aplicativo que reconhece a voz e transforma em texto. Sim. Geralmente tem um delay, né? Tem um atraso, né? Mas já tem aplicativo que faz isso. Eu não sei se tem algum esquema de curso que eu estava fazendo online que tinha isso outro dia. Né? Eu acabei que eu contei ali, que vim de 10 dias de uma mostra de mímica, onde tinha direto o pessoal de Libras.
Uhum. E assim, esse sistema de deixar duas pessoas deixavam a pessoa falante, né, e o de Libras do lado. E o pessoal de Libras é maravilhoso. Música, eles põem no corpo. E eles vão fazendo a letra e o ritmo tá no corpo. Demais. Eu nunca vi. Sim. Então, naquele que a gente fez lá nas Pernambucanas, a gente fazia, né? Quem era o músico fazia no corpo e eles traduziam a letra. Sim. Então, mas tem gente de Libras que são mais durinhos, mas tem uns de Libra que eles dançam. Foi no corpo, né? Você esquece a pessoa e fica do lado da pessoa de Libras, que é muito mais interessante. Claro. Num congresso de mímica, isso deve ter sido uma Sensacional. coisa sensacional, né? Porque os caras Verdade. acabam entrando dentro da questão da mímica, né? Isso. Não, a gente super... Agora, tinha os mais durinhos, que mais estavam na mão e tal, e tinha pelo menos duas pessoas ali que eu ficava assim, tapava, porque eu ficava muito mais interessado em acompanhar. Às vezes eu acompanhava e ficava ouvindo a pessoa que estava falando, mas eu ficava acompanhando, olhando a pessoa de Libras. E eu acho que... Era mais interessante que o ator, né? Enfim, Gente, mas de qualquer forma... Pode falar. Não, o que eu sinto assim, isso tem que estar agora mais na mão, mais... Sim, mais presente. mais corriqueiro, é assim, pronto. Claro. O Edu, Quando eu fiz faculdade, eu estudei com um rapaz que ele é portador de deficiência visual. E quando a gente ia para o teatro assistir, né, espetáculos, a gente entrava em contato com a produção antes, e aí eles permitiam que a gente entrasse antes com ele e mostrasse todo o cenário. Alguém acompanhava ele e ia descrevendo como era o cenário, como era o figurino, o que tinha de detalhes, e aí para depois ele assistir o espetáculo. Eu sei que não é a nossa realidade virtual, mas Legal. se de repente daí aparecer algo, Sim, né, que surja como claro. ideia, isso era espetacular, assim. Esclarecendo que a Luciana fez faculdade de artes cênicas. Isso, e uma outra coisa que a gente fez foi nós, normais, né, entre aspas, bem entre aspas, nós fomos vendados com um guia assistir a alguns espetáculos. E aí a conclusão que a gente chegou que o deficiente era eu, né? Essa foi a conclusão que eu cheguei, porque eu era impossibilitada de descer uma escada, porque eu falava certeza que tem esse degrau, né? Então, sei lá, para a gente poder pensar soluções aí futuras, né? Isso a gente fez lá atrás e foi algo que deu bastante certo, né? De repente legal. a gente chega em alguma coisa no virtual também. Muito bom. Pedro, o que eu penso é que a gente estava numa angústia, o grupo, que nós não conseguimos ver que como será o amanhã era uma coisa que era impossível para nós encenarmos. Então, nós não conseguimos ver isso, do mesmo jeito que nós não conseguimos ver, e é uma pergunta como nós não conseguimos ver até hoje, e aí eu responsabilizo todos nós, né? Inclusive os demais diretores que não aqui estão, como que a gente não conseguiu ver que isso é uma coisa necessária para o psicodrama público, né? Incluir essas outras pessoas em todas as sessões, visuais, auditivos, a gente tem que pensar nisso. Então, acho que essa angústia nossa, Rodo, como será o amanhã, já que a gente pôs um tema que a gente não dá conta, chegou ali na hora, na nossa cara, várias vezes, né? Foi desdobre para o público, foi como faz para falar para a pessoa que tem deficiência visual, que a gente não tem, vamos fazer. As limitações de tecnologia, né? Mas acho que eu penso assim, desse trabalho, acho que a coisa que mais me brilhou os olhos agora é isso. É como a gente vai desdobrar isso para frente, né? Para os futuros trabalhos. E eu queria fazer um elogio em público. Não, primeiro eu vou fazer uma crítica, tá bom? Porque é norma do Improvise. A Maurícia, seu cabelo tá horrível. Mas uma piada interna. Essa é uma brincadeira interna, tá, gente? Mas eu queria fazer um elogio em público, que para a última cena, nós chamamos o Amauri na chincha, né? E falamos assim, Amauri, qual é a escuta psi dessa cena? Eu preciso agora dela. E aí ele veio e ele deu de bandeja para a gente a escuta psi.
Então, parabéns. Apesar Porque do sempre cabelo... a gente tem no grupo alguém psi, tá, Pedro? Que pode dar o panorama, porque nesse trio tinham 2 atores que não são psi e o Amaury era o psi, né? Ah, não fala assim de mim, só porque eu não entreguei minha monografia, Rosane. Não, você é psicodramatista, mas a sua formação não é de psicóloga nem de medicina. Você sabe, é uma delícia a gente entrar no background, né? Entrar atrás das cortinas do grupo de vocês. Muitas coisas que vocês falam, absolutamente não dá para ver nada. Quando estou como um espectador de fora, olhando vocês trabalharem, muita coisa que vocês falam, do aperto, da saia justa que vocês passaram, olha, para mim, aquilo lá, que grupo sincronizado, que ajuste perfeito, que tudo em ordem, mas que beleza. Não, eu não vejo isso. Assim, agora, vocês falando tudo isso, eu falei, sim, tinha aquilo outro e tal. Mas é uma delícia acompanhar esse atrás das cortinas junto com vocês. Gosto muito, gostei muito disso. A cena do final, uma cena que eu não compartilhei lá, vou só compartilhar rapidamente aqui com vocês. Ontem eu recebi um telefonema de um vizinho aqui do prédio onde eu moro, 2 andares para baixo, é um prédio pequenininho, de 9 apartamentos só, 4 andares, 9 apartamentos. Um vizinho de baixo avisando, quero avisar que eu testei positivo para o Covid. Avisando o condomínio, né? E a gente ficou assim, nossa, o que você faz com isso, né? Como faz? O que você quer um pouco de ajuda, ok? Não sei o que e tal. Quanto tempo você vai ficar isolado? 14 dias. Eu estou sem sintoma, né? Eu estou sem sintoma. Me lembrou muito a cena que foi mostrada, me lembrou muito essa cena. E a cena aqui que se completa comigo, de noite, não consegui dormir. Né? Então, foi essa cena a aflição que dá para a gente aqui, né? Conviver com isso aqui. Mas eu queria agradecer estar junto com vocês, e o amanhã vai ser junto, né? É a única coisa que a gente sabe. Né? E que a gente continue caminhando juntos, construindo esse amanhã que a gente quer. Bom, atingimos os 100 de novo, né? Atingiram 100, ficaram 10 de fora e depois baixou para 88, 89, 88, coisa desse tipo. Mas chegou um momento eu fiquei muito aflita aqui de ver que tinha chegado, porque a Janaína atingimos os 100 no momento que começou, nós começamos com 90. 10 minutos já estava com mais de 90. Então, mas estava combinado. Assim que começou, nós já tínhamos 95. Ainda não tinha entrado para poder fazer isso, barrar antes de chegar nos 100. E a gente não sabia que ela tinha que ter barrado antes. Não, eu barrei no 95 e alguém aceitou mais 3. Eu não sei como isso aconteceu. Mas quando a gente começou, nós começamos com 95. Já 95 e pessoas pedindo para entrar. Então, o 100 bateu, assim, 2 minutos de... Quando eu apertei aceitar todos, nós já tínhamos 90. E aí eu fiquei muito aflita ali. Sim, isso foi uma questão que a Rosane trouxe para mim, a gente discutiu muito do SUS essa semana, e nós estamos devendo um encontro para a gente conversar mais sobre isso. A gente quer conversar devagar a respeito disso, dessa possibilidade tecnológica que para nós é totalmente nova e a gente se assusta de adotar assim rapidamente. A gente quer acostumar um pouquinho, discutir, ver a possibilidade. A rua travou, parece. Fazer isso. A rua travou. Pedro, é que a gente, né, tem no grupo algumas pessoas que são muito... têm muita facilidade com isso. Tecnológicas. Estão mexendo com esses eventos o tempo todo. Né? Então, as pessoas trazem essas possibilidades, né? E o grupo compra e a gente fica com uma energia, né? E aí tem gente que tem que ir mais devagar, cara, até quem é responsável pelo global e tal, entende isso, né? Mas tem que ter aquela vontade de experimentar, né? Claro. Ale, mas eu acho super legal, eu me sinto super acolhida quando o Pedro fala de marcar um dia com calma,
Eu acho que tem que ser feito mesmo com calma, para que a gente também entenda esse processo, Sim. todos do grupo, porque não são todos que têm essa habilidade, e que o Pedro e toda a equipe de sustentação se sintam seguros para que a gente experimente esse novo formato. Fiquei Sem dúvida. super acolhida, Pedro. Vamos conversar, sim, vamos marcar isso, vamos levar em frente, vamos conversar e vamos avançar nisso. Agradeço. Eu costumo chamar isso de experimentação responsável. É um termo que eu ouvi uma vez de um diretor de escola, falar assim, né? A gente experimenta, né, de uma maneira responsável. Tá bom, legal. Agradeço imensamente todos vocês e vamos nos encontrar mais. Vou encerrar já a gravação aqui.